Nós, como leitores da Bíblia, livro ao qual nós amamos profundamente, às vezes nos contentamos com um versículo e perdemos o capítulo. E às vezes nos contentamos com um capítulo e perdemos o livro todo. Nós, quando lemos um versículo, às vezes contendo uma advertência ou uma promessa, sempre devemos alargar um pouquinho as fronteiras e ler pelo menos os versos iniciais e os versos posteriores para captarmos a essência. Por exemplo, nós lemos assim, texto que o pastor Alcenir aprecia muito, eu também. Na versão tradicional diz assim que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas que conhecimento é este? É um conhecimento intelectual? É um conhecimento relacional? Quando nós abrimos o texto, nem estou pensando no livro todo, mas só no capítulo onde está essa declaração, nós entendemos o que é esse entendimento. Porque um dos princípios, chamados princípios hermenêuticos, ou princípios de interpretação da Bíblia, é que ela se explica a si mesma. Quando então você encontrar um texto que não entendeu, você tem dois caminhos: pare de ler porque não entendeu e vai continuar sem entender, e outro caminho é continuar lendo, que você vai entender. Então eu vou ler o capítulo 4 de Oséias. Escutem o que vou lhes dizer por ordem do Deus eterno. Ele me manda dizer que entre vocês não há verdade nem bondade, porque ninguém se interessa por Deus. Predominam a promessa falsa e a mentira, o homicídio e o roubo, sem falar na imoralidade. A criminalidade anda desenfreada, a violência está generalizada, ninguém aguenta mais, a população está desesperada, até os animais da floresta, os pássaros e os peixes estão sofrendo. Essa mensagem foi pregada no ano 770 a.C. A Bíblia é assim, não é? O próprio Deus eterno declara. Agora, tem uma palavra dura para os sacerdotes. Não fiquem procurando desculpas. Sacerdotes, eu os acuso. Vocês andam pecando muito, e os profetas não são diferentes. A consequência é a destruição do povo. O meu povo não vive segundo a minha palavra, e por isso está sendo destruído. É de vocês, sacerdotes, a responsabilidade dessa destruição, porque vocês não aplicam o que está na minha palavra. Eu demitirei vocês dos cargos para que não mais liderem o povo. Já que vocês abandonaram os meus mandamentos, eu os abandonarei também. Quanto maior o número de sacerdotes, maior a variedade dos seus pecados. Vocês têm a coragem de deixar o Deus real para seguir deuses inventados. O único interesse de vocês é o dinheiro que recebe dos fiéis. Vocês não dão nenhuma importância às vidas tortas deles. O povo faz o que os seus líderes fazem. Por isso, punirei vocês, sacerdotes, com a pena que merecem. Vocês passarão fome, apesar de se empanturrarem. Vocês seguirão seus desejos sexuais sem nenhuma vergonha, mas não terão alegria. Vocês não têm futuro, porque deixaram de me adorar. Vocês agem por influência da pornografia e das bebidas alcoólicas que lhes arranca o bom senso. Vocês consultam ídolos de madeira, como se um pedaço de pau tivesse o que lhes dizer. A idolatria faz sucesso, vocês seguem na onda. Vocês abandonaram o Deus eterno.
Vocês sobem os montes para fazer oferendas na floresta, à sombra das árvores frondosas, como carvalhos, pinheiros e pistaches, sob cuja sombra se divertem. É ali que suas filhas e suas noras praticam idolatria. Suas filhas e noras não merecem ser punidas quando adoram os deuses falsos. Elas apenas os seguem, pois seus maridos fazem o mesmo ao fazer orgias com as prostitutas consagradas aos deuses falsos. Esses comportamentos claramente demonstram que um povo que não obedece aos mandamentos está a caminho da própria destruição. E o texto prossegue, eu vou parar por aqui nesse capítulo 4. Ao tempo do Antigo Testamento, sobretudo com o povo de Israel, a partir do momento em que eles passaram a ter um rei, isso acontece por volta do ano 1031, com Saul tomando posse como primeiro rei de Israel. O sistema, a hierarquia, o poder, a condução da vida era feita em 3 instâncias. O rei, que era soberano e absoluto, os sacerdotes e os profetas. Os profetas eram os pregadores. Eram aqueles que veio a mim a palavra do Deus eterno e me manda lhes dizer o seguinte. Era o boca de Deus, esse era o profeta. Mas quem controlava o sistema religioso, quem dirigia a prática religiosa eram os sacerdotes. Escolhidos numa linhagem, uma dinastia, desde Arão de pai para filho. E quem mandava em tudo, inclusive sobre eles, com algumas limitações, era o rei. O rei não era absoluto em relação aos sacerdotes. Não podia demiti-los, por exemplo. Mas era absoluto com relação aos profetas. E muitos profetas iam ao rei perguntar o que é que deviam pregar. Sacerdotes não, porque era uma dinastia, o sacerdócio. E nesse contexto aqui, anterior ainda ao grande desastre nacional, que acontece no ano 586 a.C., nós temos esse profeta falando de como os sacerdotes, embora não pregassem, ao conduzir os sacrifícios, influenciavam o povo, especialmente com os seus comportamentos e com as suas atitudes, claramente descritas aqui neste livro. E os profetas, quando pregavam, induziam o povo a errar. Vamos só nos lembrar, embora seja bastante evidente essa informação, que o povo não tinha como conferir a palavra de um profeta. Porque ele não tinha nas suas mãos um exemplar da Bíblia para conferir. Se ele dissesse assim, o Deus eterno me mandou dizer, era a palavra de Deus. Mesmo que fosse falsa. Se você pensa no caso especificamente ao tempo de Acabe, como é que você sabia que os profetas de Acabe eram falsos? De certo modo, o povo não tinha como saber, porque não tinha como conferir. Não havia as escrituras disponíveis para as pessoas, só para entendermos o nosso privilégio. Nós temos as escrituras. Em nosso caso, um pastor ou qualquer líder religioso é uma fonte secundária. A Bíblia é a fonte primária. Mas naquela época, por não haver uma fonte primária, os sacerdotes o que faziam e os profetas o que diziam era uma fonte primária. Nós, no entanto, pela maravilhosa providência de Deus, podemos ouvir quem nós quisermos e devemos ouvir, mas nós temos como conferir. É claro que mesmo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus apresenta alguns critérios para saber se o profeta era falso ou não, mas isso é um outro tema, não é o nosso tema neste momento. Esse quadro que o profeta Oséias traça, culmina com esta expressão
que é: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, porque não me conhece, ou, na versão presente da palavra, o meu povo não vive segundo a minha palavra e por isso está sendo destruído. Quanto a nós, como é que nós devemos proceder? Algumas breves sugestões. Nós precisamos de uma consciência crítica diante da realidade, e essa consciência vem da leitura. Fiquei muito feliz, acabei de receber aqui uma mensagem em que um casal pede a indicação de um livro para ambos estudarem juntos, além da leitura da Bíblia. Excelente. Eu me penitencio com os irmãos em tempos mais recuados. Todo mês eu fazia aqui um livro do mês. Uma vez, na casa do irmão Antônio Carlos Mateus, estavam todos lá os livros que eu indiquei. Ele comprou todos. Eu não sei quantos ele leu. Isso eu não vou perguntar aqui também, não. Mas é outro assunto. Muito bom. Eu prometi fazer isso no ano passado, não fiz. Prometo que vou fazer esse ano. Sempre indicar um livro. Eu li ontem uma entrevista do cientista Miguel Nicoleles, criticando a inteligência artificial, que eu uso sempre. Mas ele tem toda a razão quando disse o seguinte: se tudo o que você vai fazer daqui para frente é baseado em um banco de dados do que já foi feito, você não tem futuro. Vou repetir porque a frase é boa, não é? A frase é muito boa. Se tudo o que você vai fazer daqui para frente é baseado em um banco de dados do que já foi feito, você não tem futuro. Por isso eu quero dedicar também parte de minhas atividades neste ano ao estímulo à leitura. Ler não só a Bíblia também, ler bons livros. E lendo a Bíblia podemos conferir aquilo que os livros dizem, para ver se aquilo que dizem está em consonância com a revelação divina. Ler pode ter saído de moda para muitas pessoas, mas ler é a única garantia de, humanamente falando, termos um bom futuro. Sem livros não há futuro. Porque o livro não é só, como a inteligência artificial, um depósito daquilo que já se sabe. O livro é uma proposta para aquilo que pode vir a ser. Quero desafiar você a ler este ano, pelo menos, 3 livros. Um é pouco. Um por ano é muito pouco, embora 60% dos brasileiros não leiam nenhum por ano. Quem não lê é facilmente manipulável pelos teólogos, pelos filósofos e pelos políticos. Quem lê é muito mais difícil de ser manipulado. Um é pouco. Um por mês, acho que é pedir muito também. Seria o ideal, né? Mas 3, tá bom. Vamos ler 3 bons livros esse ano? Vamos fazer isso. Segundo raciocínio, nós precisamos conhecer o Deus da palavra através da palavra de Deus. Eu gosto de pensar numa palavra que teologicamente tem um termo que não nos ajuda muito. É a palavra revelação. Deus se revelou na sua palavra, ou Deus se revela na sua palavra. Eu não sei se todos entendem essa palavra. E nem sei se preciso entender essa palavra. Eu prefiro dizer que Deus se mostra. Deus se apresenta na sua palavra, que é a mesma coisa, são sinônimos. Mas pensar em Deus se mostra,
Deus se apresenta na sua palavra. É algo mais próximo de nossa realidade, mais próximo do nosso vocabulário. Nós vamos ouvir o que as pessoas dizem, vamos ler o que as pessoas escrevem, mas a nossa fonte primária é a Bíblia. E nós temos que conferir aquilo que ouvimos. Você recebe um post do Instagram, coisa linda, mas você tem que se perguntar, confere com a palavra de Deus? Se conferir é lindo, mas não presta. Não vai levar você à felicidade, segundo a palavra de Deus. Dei um exemplo. Ou recebe a mensagenzinha, bom dia amigo, do pastor Israel. Você lê e tem que conferir com a palavra de Deus, pois Israel também pode falar coisa que esteja errado. Vai lá e confere. Realmente, isso aqui é a palavra de Deus. Confere. E você então usa na sua própria vida. Só porque alguém, este ou aquele, pastor, sacerdote, padre, bispo, influência, disse, não se torna verdade. Só é verdade quando passa pelo crivo das Sagradas Escrituras. Nós temos esse privilégio, irmãos, quero destacar esse aspecto. Nós temos esse privilégio que os contemporâneos do profeta Oséias não tiveram, nem Oséias teve. Que é ter exemplares, diferentes versões para a gente conferir. É um privilégio absolutamente enorme. Terceiro lugar, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Veja, nós temos dois níveis de contato com a palavra de Deus. O primeiro nível é a leitura, que tem que ser, tenho insistido nesse ponto, uma coisa prazerosa. A versão que você usa não pode ser difícil de você entender, porque no hebraico era fácil, no grego era fácil, em português tem que ser fácil, agradável. Mas além da leitura tem um segundo nível, que é o nível do estudo. Eu queria sugerir um investimento financeiro, de certo modo, elevado. Esse livro aqui é um volume de 2. Eu não trouxe para não aumentar a minha tendinite, certo? Está meio grossinho, não é? Muito bom. Se chama Comentário Histórico-Cultural da Bíblia. Não tem aplicação devocional. É só o contexto histórico de como aquilo surgiu, aquele conceito. Ele vai pegando, não versículo por versículo, mas perífrase por perícope por perícope, parte por parte, e vai esclarecendo ali. Editora Vida Nova, Comentário Histórico-Cultural da Bíblia. Excelente, magnífico, eu uso direto. São especialistas muito profundos no seu entendimento e a gente pode se servir. Fica então a minha recomendação, vou colocar depois na comunidade Itacuruçá e com o link para você adquirir. É caro, tá lá, é caro. Deve estar uns R$300 por aí. Mas é um livro grosso, ó. Você vai usar 40 anos, 50 anos, seus filhos, seus netos vão poder usar, então parcelem 10 vezes. Nesse caso, eu acho que é um belíssimo investimento. Por último, eu quero dizer que o resultado do estudo da Bíblia não é erudição. O resultado não é o conhecimento. O resultado é o conhecimento do Deus eterno, com a disposição de viver como ele viveu. Oséias 6:6, Deus diz assim: eu quero amor real, não apenas cultos. Eu quero relacionamentos espirituais profundos, não espetáculos religiosos. Quando nós conhecemos o Deus eterno, nós podemos colocar em prática esse desejo de Deus para cada um de nós. Quero terminar dando um testemunho pessoal.
Eu nasci num lar em que os meus pais eram batistas. Antes ele fora presbiteriano, mas depois se converteu, se tornou batista. Brincadeira, presbiteriano, isso foi brincadeira. E minha mãe era batista, meus avós maternos, com os quais vivi, também eram batistas. Eu nasci num lar batista. Desde que eu me lembro por gente, isso a gente não lembra muito cedo, sei lá, 6, 7 anos, eu ia para a escola bíblica. A primeira que eu lembro era a classe dos juniores. 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, a classe dos juniores. E a Melissa já sorriu aqui, porque lembrou também o caso dela. O João não teve esse privilégio, mas você teve, né, Melissa? E aí eu me lembro de todos os meus professores da escola bíblica. Eu acho que eu não lembro o que eles diziam. Mas eu lembro da importância que davam à Bíblia. A atitude, às vezes, é muito mais... as palavras a gente não grava. O que ensinou, não sei. Mas me ensinou a amar a Bíblia. Depois, intermediários era o nome naquela época, não é? Depois a juventude. Então, a minha relação com a escola bíblica é uma relação muito antiga. E posso dizer que os fundamentos daquilo que eu sei da Bíblia e sobre Deus vieram da escola bíblica. Quando me tornei adolescente, me tornei professor de Bíblia. Sempre fui professor de Bíblia. Os meus limitados conhecimentos, hoje são ainda limitados, imagino que eram mais limitados ainda naquela época. Versões muito difíceis de se ler, mas eu era professor. E aqui eu quero só lembrar, porque temos muita gente nova, que quando eu me tornei aqui na igreja seminarista, em 1974, fevereiro de 74, eu logo me identifiquei e me tornei professor de várias classes. E a última classe era na galeria. Por falta de espaço, tinha uma classe aqui e tinha uma classe lá. Eu era professor naquela classe. Estou dizendo isso porque eu sou um fruto, posso dizer assim, da escola bíblica. Na minha casa não havia culto doméstico. Não fui criado nesse ambiente, por razões que eu não sei, ou se tinha eu não lembro, mas eu fui criado na escola bíblica, onde eu aprendi os meus primeiros versículos. Memorizei os meus primeiros versículos. E eu sei que alguns aqui também. É difícil mudar de versão, né? Porque aquele versículo é uma música, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é que eu vou decorar outra versão agora, mesmo feita por mim? Não tem como, na verdade. Mas o importante é que aquilo marcou a minha vida. E eu devo o fortalecimento da minha fé, eu devo os meus conhecimentos bíblicos a este fundamento que foi a escola bíblica. Depois, obviamente, eu fui estudando mais conforme a necessidade e a oportunidade. Mas eu sou um aluno da escola bíblica e um professor de escola bíblica. E alguns criticam os meus sermões dizendo assim, não é um sermão, é uma aula. Eu não recebo como crítica, eu recebo como elogio. É isso mesmo, fique à vontade, é isso mesmo, estou totalmente em casa. Por isso, eu quero estimular você, se você ainda não é um aluno da escola bíblica, aqui em nossa igreja, ou se você mora em outra cidade, na sua cidade, que possa se tornar um aluno. Mas não tem nenhuma classe que me interesse. Vamos criar uma que lhe interesse. O importante é que você estude a Bíblia. Temos oportunidade na terça-feira também, à noite, temos na quinta-feira também à noite, temos na terça-feira pela manhã, temos na quinta-feira à noite, temos muitas oportunidades. Eu queria deixar com você esse estímulo.
não se contente só com o culto. Por mais agradável, profundo, que palavra você queira usar, que ele seja. Se organize, faça um esforço para, nesse ano, estudar, junto com outras pessoas, a Bíblia. Espero que esse meu propósito hoje, com esse estímulo final, seja alcançado na sua vida. Demanda, às vezes, reorganização da própria vida, nova disciplina, mas o resultado será extraordinário. Não peque por não conhecer. Seja santo por conhecer. Então, quando Oséias diz que vocês estão sendo destruídos ou mortos ou perecendo por não me conhecerem, nós temos a oportunidade de cada vez mais conhecer o Deus da Bíblia, que nos legou esse imenso recurso que é a palavra dele. É algo realmente, eu gosto de brincar, né? Genial. Deus fez algo genial. Estão dizendo aí tal coisa? Um momentinho só. Deixa eu dar uma conferida aqui. Né? Hoje no rádio teve um erro grotesco meu. Cometi muitas falhas hoje no rádio porque eu acordo às 5 aos domingos, mas hoje eu não consegui, só acordei às 5h30. E aí as coisas, às 7 horas, eu errei 2 vezes. E uma delas foi a seguinte: o gabarito da pergunta da semana estava errado. E aí as pessoas disseram: eu estou respondendo, está dando errado. Mas eu estou certo, estou lendo aqui na Bíblia. Olha que maravilha. Porque todas as perguntas são bíblicas. Se eu perguntei, no caso, qual a idade de Sara, quando ela morreu? E aí no gabarito estava 120. A pessoa foi na Bíblia e estava quanto? 127. O Israel estava errado. Mas foi corrigido porque alguém tinha a Bíblia. Isso é um recurso, por isso que é genial. Eu não posso dizer tal coisa, Deus disse. Deus disse? Onde? Romanos 12. Mas ele não diz isso. Não é? Por isso que a Bíblia é esse livro que vale a pena a gente ler e estudar e, obviamente, praticar. Não é verdade? Só conhecer também não nos ajuda. Deus é tão genial que nos lega esses recursos. E como eu sempre destaco aqui, quando celebramos a ceia do Salvador, ele também nos legou o recurso dessa celebração, que basicamente é um resumo da Bíblia toda. Que resumo é esse? Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho, Jesus, para morrer em nosso lugar, de tal modo que todos aqueles que cremos sejamos salvos para sempre. Isso é um resumo. Então ele disse: todas as vezes que vocês tomarem dessa ceia, vocês se lembrarão que eu morri no lugar de vocês. Termina aqui a história. Ele diz o que mais? E que eu vou voltar. E aí então a plenitude da vida eterna vai acontecer. Tudo completo. Deus é completo. Então eu quero convidar vocês à celebração. Alguém não tem ainda o kit da celebração? Levante o seu braço. Nossos diáconos vão levar até você. Quero convidar 2 irmãs para virem aqui. A irmã Normeire, a irmã Norma, Helena, para tomarem aqui ao meu lado a ceia do Salvador. Fiquem tranquilas, tranquilos, mantenham as mãos levantadas. Se algum diácono não vir você, logo vai ver. Então, na galeria também temos. Muita alegria de termos todos aqui participando dessa celebração agora na casa que separamos para o Deus eterno. Primeiramente, Jesus partiu o pão. Pode pegar. E eles pegaram.
Depois ele agradeceu. E todos comeram. Comamos do pão. Obrigado a Deus, porque fomos perdoados na cruz, com o sangue que Ele nos deixou, dos nossos pecados. Agora podemos ter contigo um relacionamento profundo, de amizade, obediência, compromisso e paixão. Damos-te graças por esse pão que simboliza essa entrega completa, tua, do teu filho em nosso favor, e do teu filho também em nosso favor. Em nome dele, nós te agradecemos, todos digam. Amém. Aí depois ele disse, agora eu quero que vocês tomem do cálice. E todas as vezes que vocês beberem desse cálice, vocês lembrarão, não só que eu vim, mas que eu voltarei. A história que eu comecei, eu vou terminar. Ela não acaba aqui na terra, ela termina no céu, de onde nunca mais seremos separados. Onde nem a morte, nem nenhuma outra realidade humana pode nos separar do incrível, maravilhoso, triunfante, poderoso amor de Deus. Tomemos do cálice. Ah, Senhor, como é bom saber que a nossa vida, boa ou ruim, não termina aqui. Um dia estaremos juntos com o teu Filho e todos aqueles que confessam Jesus como Salvador, para dar-te glórias para todo sempre. E vocês respondem com que palavra? Agora em pé, vamos então cantar sobre essa glória. Obrigado, Normeire. Obrigado, Norma.